Vamos falar do pastor Anderson Silva agora, cara. 2 exemplos. O Anderson Silva agora. Você conhece o Anderson Silva? Pastor, foi deputado. Então, que fez aquela... Foi errada a maneira que ele falou? Foi errada. Vamos orar para que Deus queira a mandíbula do boi. Eu não concordo com aquilo. Mas também tem um jornalista que acabou de falar nessa semana que queria que a família do Bolsonaro fosse morta juntamente com seus filhos e sua filha. E fosse queimado vivo. O que a esquerda fez? Eu tive uma discussão com o Felipe Neto esses dias no Twitter. Bombou essa discussão. Quer dizer, então, que para a direita... aquele comportamento do pastor errado, mas para a esquerda não vou nem tocar nessa assunto. Não, aí sabe que um dos seguidores dele falou? Sabe o que um seguidor dele falou? Porque você é um cara culto. Você é diferente. Sabe o que um seguidor dele falou? Não. O ódio da esquerda para a direita é um ódio poético. Ódio do bem. Ódio do bem. Então é isso que eu estou falando para você. Agora nós estamos falando de um governo que está totalmente desequilibrado no contexto do judiciário. O que o Fábio Dino fez? Vou mandar investigar o pastor Anderson Silva. Ué, é como você fala assim, Polícia Federal, eu mando vocês, vão lá, meus escravos, vamos lá. Veja bem, e o outro colocar. Cara que ele falou que pediu, do presidente da República. Ué, o outro falou. Isso. O outro falou. Na época do Bolsonaro. Não, tem que investigar todo mundo. Na época do Bolsonaro fizeram um vídeo. Todo mundo. Na época do Bolsonaro, a esquerda. Esse mesmo pastor. Na época é do Bolsonaro. Na época do Bolsonaro. Ditadamente homofóbico, que apoia a homofobia. Vamos ser imparcial. LGBTfobia. Vamos ser imparcial. É ele. Vamos ser imparcial, eu vi, inclusive, um rapper lá falando disso. Então, vamos... Aonde? Lá com ele no podcast. Só um minutinho, vou concluir, vou deixar você se bater. Gog, na época do Bolsonaro fizeram um vídeo. A esquerda fez um vídeo. Militante de esquerda. Os caras jogando bola com a cabeça do Bolsonaro. Mas contra o Lula foi muito mais feito. Tinha estande de tiro com a cabeça do Lula. Sim, é tudo errado. Eu sei, tá tudo errado. É tudo errado, só que a esquerda hoje está vendo de uma maneira diferente. Eu posso agora xingar, se eu quiser agora, Bolsonaro tem que morrer, que é desgraçado. Sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Agora, se eu chegar nesse programa e falar que o Lula, que tem que quebrar o queixo dele na primeira esquina, amanhã eu te garanto que a polícia vai na minha casa fazendo investigação. Nem o tipo de violência, nem citação da violência. Não dá para acreditar, irmão. Não dá. O que aconteceu com o Anderson Silva, você acha correto? Irmão, eu não faria. O que ele fez, eu não faria, eu não diria aquilo, eu tenho outra maneira de pensar. Só que quando a gente pensa, quando a gente imagina ingenuamente, que vai ser usado o mesmo peso e a mesma medida, é por isso que não dá para acreditar. Eu não consigo acreditar no judiciário, eu não consigo acreditar no Congresso, não consigo acreditar no Senado, não consigo acreditar no presidente, não consigo acreditar nas instituições, não consigo, irmão. Me perdoa. Se tem alguém aqui que, na minha opinião, tem a ingenuidade suficiente para acreditar em alguma instituição brasileira, tudo bem. Isaías, pastor Anderson Silva. Pastor Anderson Silva é homofóbico? É homofóbico, pastor Anderson Silva? Eu fico... A liberdade de expressão que tanto pregam a esquerda e a direita, hoje essa liberdade de expressão ela está sendo tolhida pelo simples fato. Vou voltar, o questionamento é coisa simples, cara, muito simples, Gog. Mas a liberdade de expressão não é libertinagem de expressão, não é falar o que quer. O pastor chega e fala, que eu não concordo, tá? Mas é aquela coisa, eu posso até não concordar com o que você está falando, mas vou defender até a morte o seu direito de dizer. Certo? Então vamos lá. Então arranca o artigo 5 da Constituição. Arranca ele. Porque não serve mais pra nada. Certo? Não serve. Certo. Se não for pra defender, acabou. Arranca ele. Aí tira, porque lá fala sobre liberdade religiosa, direito de culto, seja afro, seja religioso, sobre direito de fala, até o direito de fala dos deputados, que é o direito constitucional, não tem mais. O deputado está sendo criminalizado porque é o que ele falou. E nem lei para isso tem, porque a lei fala que ele pode falar, mesmo que eu seja contra aquilo. Então vamos lá. O pastor chega e fala: nós temos, a igreja tem que tomar uma posição, tem que orar. Aí ele pega lá os salmos da Bíblia, o livro de salmos, etc., que a Xuxa já falou que tinha que ser feito de novo. Reescrever, né? Que é outra aberração. É igual, se eu chegar aqui e falar que o Corão tem que ser reescrito, irmão, eu morro na esquina. Essa é a verdade. Então, vamos lá. E os livros de Kardec tem que ser dois pesos e duas medidas. Você tá entendendo o que eu tô falando aqui? 2 pesos e 2 medidas. Não concordo com o que o Anderson Silva falou. Deixo claro, meu amigo, estive lá no podcast dele, gosto dele, mas não concordo com a forma que ele falou. Apesar de ter base bíblica no Velho Testamento, mas no Novo Testamento existem contradições. Mas o Velho Testamento passou. É que o próprio Jesus falou o quê? Nós temos que orar para os nossos inimigos e a justiça vem dele. Acabou. Agora, como ele vai fazer justiça, eu não sei. Certo? Para mim, a justiça de Jesus é na cruz. É a graça.
Essa é a justiça de Jesus. Para mim, essa é. Que você foi alcançado pela graça e eu fui também. Ponto final. Graça é o quê? Favor não merecido. Então, Gog, vamos lá, pra gente pegar esse ponto. O pastor fala, vamos orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula. É errado? Sim. Aí vem um jornalista na mesma semana, e fala que a família do Bolsonaro tem que ser morta juntamente com seus filhos e sua filha aí queimada. A esquerda reage como? Normal. Tranquilo. Não fala nada. Eu não queria, O judiciário jamais foi de esquerda e progressista. Jamais Não, foi. o judiciário... né? Não, jamais. Discordo, Hoje, mas tudo bem, discordo. Jamais. Nunca vi um judiciário progressista. Qual judiciário progressista nós já tivemos? O cara do Lula, o advogado do Lula foi indicado ao Supremo agora, cara. Vitalício o negócio. Mas a questão é a seguinte... Deixa eu só voltar atrás. O Bolsonaro também não colocou o Nunes Marques e o outro pastor terrivelmente evangélico. Foi um grande erro dele colocar que voltou, que quebrou as pernas dele depois. Agora, mas, mano, o Estado é laico, não tem que colocar nem evangélico, nem católico, nem de umbanda. Ele é laico, mas não é laicista. Isaías, infelizmente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, o pastor Anderson Silva, ele foi duramente criticado pela direita por causa daquela fala. Mando diversos vídeos pra você, se você quiser falar. Existe uma direita democrática. Existe uma direita democrática como existe uma esquerda democrática. Presta atenção. Você faz parte da esquerda democrática. Ele foi duramente criticado pela direita, inclusive por políticos de direita. Só pra fazer justiça aqui. Mas esse pastor, né, o pastor Anderson Silva, né, eu o vejo mais nas redes sociais, né, eu acompanho, ele é quase que um influencer. Então eu acho que teve um pouco, né? Ele sabia o que ele estava falando, até buscando alguma resposta de retorno da amplitude do que isso falou. Você sentou sobre a homofobia. Eu acho que ele falou. Sabe o que eu lembrei agora, Isaías? Só um minutinho, na emoção. Já ia concluir. Sabe o que eu lembrei agora? Você vai recordar disso. Quando o Anderson Silva tinha igreja lá em Taguatinga Centro, que ele foi bombardeado pela direita toda, que ele chamou os homossexuais na frente da igreja, lavou os pés dele e pediu perdão. Não, cara. Ele lavou os pés dos homossexuais e pediu perdão pela discriminação da igreja brasileira. Discriminação da igreja brasileira. Mas o que mais tem é cura gay, que não existe, né? Cura gay. Cuidado. Será que não foi cura gay, não? Não, ele pediu perdão pela discriminação da igreja. Mas eu vi um podcast dele, certo? Eu vi um podcast dele em que o entrevistado falou e ele não discordou em nenhum momento. Para você não se sentir constrangido com o debate, não é questão de esquerda e direita. O que eu tô vendo, saindo dessa coisa medíocre que a gente às vezes debate sobre esquerda e direita, que você é um cara técnico e você tem um coração grande, saindo pela questão judicial. O que eu vejo no Brasil hoje é o seguinte, que para um lado a justiça ela é mais veemente. É igual eu falei o discurso. Seja o que passou que fosse um padre, ele vai falar que tem que quebrar o queixo do Lula. Aí, de repente, o ministro da Justiça, o cara, o AMP da Justiça brasileira vai lá e faz um Twitter falando que vai solicitar que a Polícia Federal investigue. Aí, na mesma semana, o outro cara vai lá e fala que os filhos do ex-presidente, que ainda é presidente, certo? Porque mesmo que ele sendo ex, ele tem status de presidente, de chefe de Estado, tanto tem segurança e tudo mais, a gente paga o salário do Bolsonaro até hoje, certo? Igual o Dilma, igual os demais. Então, não há nada. Então, essa questão... Vamos se fosse o inverso. Eu falei a mesma coisa pra você.